Então, recapitulando um pouquinho, a questão de número 7, ela fala o seguinte: Marcela tem R$ 4.800. Sua filha tem 7/10 do que ela possui. Quanto a filha dela, de Marcela, tem? Tem duas formas de você fazer. Você poderia montar o diagrama, fazer um inteiro, dividi-lo em 10 partes. O inteiro é a quantia que a mãe tem, que Marcela tem, R$ 4.800. Então, como são 10 partes iguais, se você dividir 4.800 por 10, daria 480. Cada parte teria 480. Como Marcela tem 7 partes apenas, ficaria então 7 vezes 480, que daria R$ 3.360. Uma das formas. Outra maneira, foi que eu mostrei ontem, é 7/10 de 4.800. Lembrando que o D, em fração, age como se fosse uma multiplicação. Então, certo, era 7/10 vezes 4.800. Multiplica-se os numeradores, no caso, 7 vezes 4.800, que daria 33.600. E divide-se pelo denominador. 33.600 dividido por 10 vai dar apenas 3.360. Então, Marcela tem, quer dizer, a filha dela tem R$ 3.360. Essa questão que nós fizemos até ontem já. Questão de número 8. Em uma coleção de 72 selos, quer dizer, Thaís tem uma coleção com 72 selos. Sua prima, Vitória, corresponde a 2/3 da sua. Quantos selos tem as duas juntas? Então, Thaís tem quantos selos? 72. Sua prima tem 2/3 do que ela tem. Então, a prima dela tem 2/3 de 72. Ou seja, 2/3 vezes 72. Multiplica-se os numeradores. 2 vezes 72 dá 144. Dividido por 3 dá 48. Ou seja, Thaís tem 72 selos e a prima dela tem 48. As duas juntas terão 72 mais 48, 120. Ou seja, as duas juntas têm 120 selos. Você também podia fazer por diagrama, também dá. Thaís tem 52 selos, a prima dela tem 2/3. Então, eu pegaria o inteiro, a quantidade total, vou dividir por 3, em 3 partes. Daria 24. Como a prima dela tem 2 partes, 2 vezes 24 dá 48. Então, aí sim, 72 mais 48, que me daria 120. É a mesma coisa. Ok? Questão de número 9. Para encher 3/5 de um tanque de gasolina, são necessários 21 litros. Qual é a capacidade desse tanque? Olha que interessante agora. Vamos ler com calma a questão. Para você encher apenas 3/5 de um tanque, então, para você encher 3 partes de 5, você vai gastar 21 litros. Apenas 3 partes equivalem a 21 litros. Quanto vai ser para encher o tanque inteiro, que são 5 partes? Então, o que fazer? Como eu sei que 3 partes valem 21 litros, para saber a quantidade de cada parte, basta dividir 21 por 3. 21 por 3 é igual a 7. Quer dizer o quê? Cada parte do inteiro equivale a 7 litros. Como o tanque do carro inteiro tem 5 partes, 5 vezes 7, 35. Ou seja, o tanque inteiro tem exatamente 35 litros, no caso de gasolina. Então, tem que ler com atenção para não cometer falha alguma. Questão de número 10.
um ciclista percorreu 5/9 de uma estrada e ainda faltam 76 quilômetros. Quantos quilômetros ele já percorreu? Então, vamos formular aí nossas ideias aqui. Reparem bem. Um ciclista percorreu 5/9 de uma estrada. O que quer dizer para mim 5/9? Quer dizer que a estrada inteira foi partida em 9 partes e ele já andou 5. Percorreu 5. Só que ainda faltou para percorrer, o que faltou para completar o percurso foram exatamente 76 quilômetros. Aí eu te pergunto, quanto falta para percorrer o percurso? Se ele andou 5 partes, vão faltar 4 partes. Então, 4 partes que faltam equivale a 76 quilômetros. Como saber quanto tem em cada parte? Basta dividir 76 por 4 e acharíamos 19. Ou seja, cada parte para a gente tem 19 quilômetros. Qual a pergunta que ele faz? Quantos quilômetros ele já percorreu? Reparem bem, ele já percorreu 5 partes. Se cada parte tem 19 quilômetros, 5 vezes 19 dá 95. Ou seja, o ciclista já percorreu 95 quilômetros. Então, tem que haver sempre uma interpretação, ou melhor dizendo, transformar a frase, o texto, numa linguagem matemática para que você consiga resolver de forma correta e simples. Questão de número 11, página 85. Em uma sala de cinema, há 280 poltronas. Durante certa sessão, 210 ficaram ocupadas. Entre as frações a seguir, qual é a que representa a quantidade de cadeiras ocupadas nessa sessão? Então, no cinema inteiro, tinham 280 poltronas. Só que apenas 210 foram ocupadas. Se fosse mexer com fração, ficaria o quê? 210 dividido ou sobre os 280. Só que aí vai um detalhe importante. Toda fração tem que ser simplificada. Lembra? Toda fração tem que ser irredutível. Então, 210 sobre 280, eu vou começar a simplificar. Primeiro passo, tem um zerinho em cima e um zerinho embaixo. Tem um zerinho no numerador e um denominador. Eu posso tirar. Então, ficaria o quê? 21 sobre 28. Correto? Se eu achasse o MMC entre 21 e 28 avos, eu vou achar o número 7. Então, o que fazer? Eu vou dividir o numerador e o denominador por 7. 21 por 7 dá 3. 28 por 7 dá 4. Ou seja, 3/4. Então, a resposta é a letra B. Ok? Então, continuando, então. Página 85 agora, mergulhando fundo. Questão de número 1. Fala o seguinte. A fração equivalente a 5/11 e cujo numerador é 1895 tem soma dos termos iguais. Ou seja, eu quero achar uma fração que seja equivalente à fração 5/11. Só que meu numerador, quer dizer, tem que ser 1895. E ele quer saber a soma do numerador e do denominador. Então, reparem bem, 5/11, se o numerador é 1895, que valor vezes 5 vai chegar em 1895? Como fazer? Basta dividir 1895 por 5, para saber quanto aumentou o numerador.
Então, você achou 379. Lembram, na equivalente? Eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, ficou 5 vezes 379, deu 1.895. Então, o que fazer? Eu vou multiplicar também o meu numerador, que é o 11, por 379. 379 vezes 11 dá 4.169. Então, eu criei uma fração que tinha como numerador 1.895 e como denominador 4.169. Olha o que fazer. Somar um numerador com um denominador. E somando os dois valores, acharíamos 6.064. Olha que massa, que legal. Então, número 1, número no fundo, letra D. Questão de número 2. Para construir um contrapiso, é comum, na constituição do concreto, utilizar areia, cimento, areia e brita, que no caso é pedra. Na seguinte condição, uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes, no caso, de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão bitoneira com 14 metros quadrados. 14 metros cúbicos, quer dizer, 14 metros cúbicos. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto? Reparem bem. Quando ele fala em concreto comum, ele usa uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Um total de 7 partes. Correto? Então, fazendo, comumente, eu uso, no caso, 7 partes para fazer o concreto. Nessas 7 partes, uma parte apenas é de cimento. Então, para mim, o cimento representa 1/7 do concreto. Correto? Uma parte só, 1/7 do concreto. Mas eu quero usar agora a minha bitoneira, ela contém 14 metros cúbicos. Então, como saber a quantidade de cimento que vai naquela betoneira? Então, como o cimento é apenas uma parte em 7, é 1/7 de 14. Ou seja, 1/7 vezes 14. 1 vezes 14, 14. 14 dividido por 7 dá 2. Então, vai ser necessário 2 metros cúbicos de cimento. Então, resposta letra B. Ou, reparem bem, o concreto tem 7 partes. Eu pego o inteiro, divido em 7. Uma parte dessa, para mim, é cimento. Apenas uma. Só que, no caso, ele quer fazer 14 metros cúbicos. Eu, se eu dividir 14 por 7, dá 2. Quer dizer, cada parte contém 2 metros cúbicos. Então, na bitoneira inteira, vai ter 2 metros cúbicos, no caso, de cimento. Vai ter 8 de areia. E vai ter 4 de brita. Ok? Então, número 2, resposta letra B. No capítulo 9, nosso livro, ele trabalha as operações envolvendo frações. Ele começa com adição e subtração de frações. A adição e subtração de frações trabalha de 2 formas diferentes. Tá? Então, atenção agora. A adição e subtração de frações trabalham de 2 maneiras diferentes. Uma delas, quando as frações possuem o mesmo denominador, e a outra, quando tem denominadores diferentes. Então, guarda na sua mentezinha aí. A adição de frações trabalham de 2 formas diferentes. Primeiro, quando as frações possuem o mesmo denominador e quando possuem denominadores
diferentes. Ok? Quando a fração possui o mesmo denominador, é muito simples. Basta você conservar o denominador e somar ou subtrair o numerador. Então, isso é mais simples. Então, de novo, hein? Repetindo, hein? Quando as frações possuem o mesmo denominador, o que fazer? Basta conservar, quer dizer, repetir o denominador, ele vai ser o mesmo, e você vai somar ou subtrair o numerador. Então, isso é rápido, tranquilo. Só que, e quando as frações somadas ou subtraídas têm denominadores diferentes? É a mesma coisa? Não. Muitos alunos erram nesse momento. Porque quando as frações possuem denominadores diferentes, não tem como você fazer só de olhar. Você vai usar o artifício da redução das frações ao mesmo denominador. Foi o que nós usamos na comparação de frações. Reduz-se as frações ao mesmo denominador. Como isso é feito? Achando-se o MMC entre os denominadores. Então, é um processo um pouco mais longo. Mas tem que ter atenção em relação a isso. Então, atenção na hora de você trabalhar com a fração. Principalmente aonde? Na adição e subtração de frações. Ok? Então, ela é simples. Só que são duas formas. Quando as frações têm o mesmo denominador, que praticamente é direto você fazer, e quando elas têm denominadores diferentes, que não é tão direto assim. Eu vou utilizar o artifício do chamado MMC, ok? Então, por exemplo, na página de número 87, ela me diz o seguinte: dialogar e conhecer. Qual é o resultado, número 1, qual é o resultado da adição entre 2/5 mais 4/5? Reparem bem, 2/5 mais 4/5. São duas frações somadas que possuem o mesmo denominador. Então, o que fazer? Conserva-se o denominador, que no caso é o 5, e soma-se os numeradores. 2 mais 4, 6. Então, 6/5. Olha bem, 6/5. Esse resultado é maior ou menor que 1? Que o inteiro? 6/5 é maior que o inteiro. E quando você sabe uma fração é maior que o inteiro? Também vimos no capítulo 8. Como eu sei? Quando a fração é uma fração imprópria. E o que é a fração imprópria? É a fração na qual o numerador é maior que o denominador. Quando isso acontece, eu sei que a fração é maior que o inteiro. Ok? Então, você tem que poder usar o quê? Sendo 2/5 mais 4/5 igual a 6/5. Como são necessárias 5 partes de 1/5 para o inteiro, e a fração é 6/5, corresponde a 6 partes em 5. 6 partes em 5 quer dizer o quê? Ela é maior que o inteiro. Então, pode ver que é bem simples. Ok? A segunda. Quanto falta para 2/9 completar um inteiro? Representa a situação por meio de uma operação de subtração. Ou seja, ele falou na fração 2/9, que quer completar um inteiro. Mas o que é para você o 2/9? É um inteiro que foi dividido em 9 partes. E ele usou apenas 2, então 2/9. Mas, para chegar no inteiro, esse inteiro, para mim, ele representa o quê? 9/9. Que é um inteiro, 9 partes, que eu usei as 9. Então, para mim, em termos de fração,
O inteiro, para mim, é o 9 nonos. Então, 9 nonos é o meu inteiro. Então, quanto falta em 2 nonos para chegar em 9 nonos? Que continha fazer? 9 nonos menos 2 nonos. Olha de novo aí. São duas frações subtraídas que possuem o mesmo denominador. O que fazer? Conservo o denominador, no caso 9, e agora o que eu faço? 9 menos 2 dá 7. Então, 7 nonos. Faltam 7 nonos para chegar no inteiro. Ok? Na página 38, ele já retrata bem o que eu falei com vocês. É só trabalhar as frações aí, na questão de número 1, que possuem o mesmo denominador. Então, por exemplo, 5/17 mais 9/17. Conservo o denominador, que é o 17, e somos numeradores. 5 mais 9, 14. Então, 14/17. Ó, letra B, 5 nonos mais 4 nonos. Conservo o denominador, no caso 9. 5 mais 4, 9. 9 nonos equivale a 1 inteiro. Né? Na letra C, ó, 9 décimos mais 2 inteiros e 1 décimo, 3 inteiros e 3 décimos. Primeiro passo aí, transformar as frações, as formas mistas, em frações impróprias, para depois resolver.